Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 318. Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, hoje nós estamos com o quadro lá atrás pronto, olha só para você ver. Deixa eu abaixar essa cabeça de jaca aqui, para você poder ver. Olha lá. É um pé de framboyã. Tá pronto. Então, voltando aqui ao assunto do vídeo anterior, só que nós vamos voltar aqui umas 3 linhas para a gente poder dar sequência. Então, Hermínio Miranda ele diz assim: este é o exemplo vivo da experiência mediúnica. Espíritos superiores e já redimidos seguem-nos os passos, até mesmo as profundezas da dor mais horrenda. Conforme nós dissemos, né? Neste exato momento, quantos bilhões de espíritos não se encontram nas regiões umbralina sofrendo. Naquelas regiões pantanosas eu conheço muito bem porque já tive a oportunidade de estagiar-se nestas regiões umbralinas em existências anteriores. Então, mas o mais interessante é que esses espíritos que lá se encontram em sofrimento, em momento algum, eles, vamos dizer assim, em momento algum, o Pai os abandonou. E o mais interessante que Deus, além de ser o todo, o onisciente, o onipresente, o onipotente nesta hora, mas o Pai se faz presente através desses seres aqui, olha, espíritos superiores e já redimidos, seguem-nos os passos, até mesmo as profundezas da dor mais horrenda. Quantos espíritos superiores, amigos nossos, que podiam ir para outras dimensões, não é verdade? Como no caso do Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo também. Esses seres não precisam ficar mais aqui nessa nossa dimensão. Muitos conhecem a história do Dr. Bezerra de Menezes, que Mãe Maria Santíssima trouxe até ele um comunicado de Nosso Senhor Jesus Cristo, que era para ele ir para outra dimensão. Conquistou. Só que ele, por tanto amor a nós, ele simbolicamente abriu mão dessa outra dimensão, rogando a Mãe Maria Santíssima que levasse até Nosso Senhor Jesus Cristo, que permitisse que ele permanecesse nessa dimensão enquanto houvesse dor e sofrimento. Coitadinho. Coitadinho. Ele não vai sair nunca daqui. É brincadeira. Porque um dia sim. Agora, é preciso dizer que quando o nosso planeta aqui, que hoje é de provas e expiações, quando ele de fato adentrar o mundo de regeneração,
mesmo nos mundos de regeneração, existe prova e expiação. Existe dor, existe sofrimento. Porque a dor e o sofrimento é uma escolha nossa. Enquanto nós escolhermos o caminho da esquerda, vamos usar esse termo simbólico, e não o caminho da direita, enquanto nós escolhermos o caminho da esquerda, haverá sofrimento aqui na Terra. Né? Mas o mais interessante, não só nessas regiões umbralinas, milhões de espíritos evoluídos lá trabalhando, socorrendo, amparando e sustentando aqueles nossos irmãos que lá se encontram, como também aqui. Quantos milhões de espíritos que abdicaram lazeres em outras dimensões, ir para outras dimensões para nos acompanhar aqui. Então, olha só para você ver. Sem poderem interferir senão com uma prece ou uma vibração amorosa, eles não podem interferir em momento algum. Os benfeitores espirituais, os espíritos amigos, esses que nos auxiliam, eles nos intuem, nos inspiram, mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Eles agem de uma forma assim tão imperceptível que o indivíduo, ele para, pensa e depois, ingrato como nós somos, com todo respeito, porque eu sou, nós ainda saímos dizendo assim: graças a Deus que eu saí debaixo daquela marquise, porque foi eu acabar de sair, a marquise caiu. Se eu estivesse lá, eu tinha morrido. Então nós temos essa ingratidão. Nós recebemos a inspiração dos amigos espirituais, a intuição do alto, e saímos ainda depois dizendo: mas que sorte eu tive. Que sorte. Sem poder interferir senão com uma prece ou uma vibração amorosa. Então os mentores espirituais, no bom sentido, eles sofrem ao nos ver nas condições que nos encontramos. E praticamente, usando esse termo, para simplificar, de mão atadas eles no plano espiritual se encontram quando o indivíduo aqui no corpo físico toma o caminho contrário. Porque décadas e décadas de preparo no plano espiritual. Pois então, dessa vez eu não vou falhar. Eu não vou falhar dessa vez. E aqueles amigos espirituais nos dizendo assim: isso, vai lá. Vai, tenha fé, porque do lado de cá nós vamos te amparar. Vai lá. Quem assistiu o filme Nosso Lar, o 2, né? Lá nós deparamos com estas cenas.
quando no plano espiritual nós nos preparamos, estudamos, e ao chegar aqui, o descuido, a ilusão, a fantasia, parece que enegrece os nossos olhos, a nossa visão, e quanto menos, quanto mais, nos encontramos até aqui com a lama no pescoço. Quantos milhões de espíritos retornam à pátria espiritual inacabados? De certa forma, os amigos espirituais se entristecem, porque não por eles, mas sim por nós, que falhamos mais uma vez. Então vejamos, sem poder interferir senão com uma prece ou uma vibração amorosa, pois o pobre companheiro transviado nem mesmo a presença dos amigos maiores pode perceber. Então, tanto nós já tratamos essa questão nas regiões umbralinas, quantos milhões de benfeitores espirituais que lá trabalham e que os amigos sofredores não sabem que estão rodeados de espíritos amigos auxiliando-os naquelas situações. Aqui mesmo, quantos de nós somos ingratos, pois ao olhar para um lado, para o outro, saímos murmurando, blasfemando, pois quantos seres desencarnados você acha que encontra aí do seu lado agora? Eu posso te dizer que eu não tenho noção de quantos seres, mas essa certeza eu tenho de que alguns seres encontram-se aí do teu lado e mantendo o teu campo vibracional. Mas aí você me diz assim, positivo ou negativo, Luiz? O que eu posso apenas te ajudar é na seguinte questão. Nós levantamos de manhã, simbólico isso, só para você entender. Nós levantamos de manhã com um anjo e com um diabinho, um do lado, outro do outro de nós. E aquele anjinho, aquele diabinho nos acompanha o dia todo. Na hora de dormir, qual dos dois você tem aí do teu lado? Aquele que você sustentou. Então, quais os espíritos que você sustenta? Quais os espíritos que você satisfaz? Você satisfaz aqueles espíritos que te inspiram para o bem? Ou aqueles espíritos que te inspiram para a porta larga? Quais espíritos eu sustento? Por enquanto aqui eu tenho certeza de que a Marcília aqui, Vó, Cássio e muitos outros amigos que eu não posso dizer nome. Mas e depois? Será que eu consigo manter esse padrão vibratório o tempo todo? É lógico que não. Mas devemos ficar atento. Devemos ficar atento. Porque existe uma desculpa entre todos nós aqui na Terra.
Não é fácil, não é, Luiz? Não, não é fácil, tá vendo? Esse não é fácil é uma desculpa nossa. Porque de fato não é fácil. Mas nós não podemos desistir do propósito. Qual é o teu propósito? Qual é a tua meta? Você pretende alcançar quem? Você pretende alcançar nosso Senhor Jesus Cristo ou você pretende permanecer nos braços de Barrabás? Faço a mim também essa pergunta. Porque nos encontramos em processo de evolução. Que nós sabemos que não é fácil, nós sabemos. Mas nós não podemos ter isso como desculpa. Ah, porque não é fácil, eu tenho o direito de cometer o deslize. Não. Ninguém tem o direito de praticar o mal. E o bem já é um dever, já é uma obrigação. Mas ninguém tem o direito de praticar o mal. Isso é lei de Deus, gente. Ninguém tem o direito de praticar o mal. Ninguém tem o direito de satisfazer as trevas. Direito. Ninguém tem. Então, dando sequência, chegado, porém o momento, tudo se precipita. Os mensageiros do bem estão apenas à espera de uma prece. O que Hermínio está dizendo aqui? Chega um momento que os nossos amigos espirituais, ali, ao nosso lado, nada podendo fazer por nós, porque aí seria uma interferência no nosso livre-arbítrio, seria uma interferência na nossa programação evolutiva, mas tudo se precipita. Isso equivale a dizer que quando eu lá no pântano, ou eu aqui em meio a um transtorno, ou você aí cansado de sofrer, de sentir dor, você está aí com uma perturbação imensa na tua cabeça, você está a ponto de cometer uma loucura. Mas aí você pensa assim, porque nós, quem abrimos as portas às trevas, portas psíquicas, e também nós que abrimos as portas psíquicas aos benfeitores espirituais. Então você aí cansado de sofrer tudo quanto é tipo de perseguição, você vai lá até o seu recipiente de água, pega um meio copo com água, coloca do teu lado, abre o evangelho, põe uma música clássica igual essa aqui. Você não você não me conhece, muitos não me conhecem, a não ser aqui. Mas eu não ouço sofrência. Eu não ouço rap, pancadão, eu não ouço samba. Olha, para mim música é meditação, música para mim é música clássica. Não desfazendo o gosto de ninguém, gente, pelo amor de Deus. Mas eu vivo numa condição aqui na Terra
que eu não preciso olhar para o cacho de uva, não. Só de eu pensar na uva, as trevas já me pegam, os obsessores. Então eu estou numa condição aqui na Terra que eu não estou podendo nem pensar. Eu penso para depois eu pensar. Agora você vê que situação? Eu penso para depois pensar. Então, dando sequência, em meio a esse transtorno todo, essa perseguição das trevas, dos obsessores toda, você está a ponto de cometer uma loucura. Você abre o evangelho, põe uma água ali, num copinho com a água. Se você tiver uma musiquinha clássica, você coloca, porque põe no celular, né? Fecha os olhos, mentaliza Deus, Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Ah, Luiz, mas eu não consigo nem rezar. Ó, mas como que consegue brigar? Como que consegue xingar? Como que consegue blasfemar? Como que consegue murmurar? A luta é incessante. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo rezar. Reze nem que for a metade do Pai Nosso. Reze nem que for um quarto do Pai Nosso. Reze. Persista. E rogue aos benfeitores espirituais. Neste momento, os amigos espirituais, que antes não podiam fazer nada por nós. Porque se eles fizessem, eles estariam infringindo os desígnios de Deus, porque eles estariam interferindo. Quando nós oramos, abre-se as portas psíquicas e eles se alegram, porque aí eles podem nos ajudar, porque aí nós estamos pedindo. Olha aqui, ó. Os mensageiros do bem estão apenas à espera de uma prece. Quer dizer, nossa, ainda que somente esboçada, ainda que somente de boca só. Pai nosso está no céu e a boca está aqui proferindo a prece e o seu pensamento está lá, na academia. Entendeu? A mensagem está aí. O pensamento está lá na bicicletinha, na caminhada, você entendeu? Tá nas lombrigas, tá nas onças que a gente carrega dentro do estômago, porque de vez em quando o estômago da gente tá aquela fome e a gente não consegue nem concentrar. Isso tudo é mensagem, gente. Mesmo que tenhamos uma sucuri dentro do estômago, nos devorando de dentro para fora. Pai nosso que está no céu e você está pensando na comida, você não está pensando na oração. Somente esboçada de um impulso de arrependimento, de um gesto de boa vontade, ou de um perdão. Lembram-se da advertência do Cristo? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não te arraste ele ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e este te ponha no cárcere. Digo-te que não sairás de lá enquanto não tiveres pago o último centavo. Gente, essa mensagem aqui é um pouco mais longa do que o que nós acabamos de dizer aqui agora. Veja bem, olha só. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele.
Quais são os teus adversários? Quais são os meus adversários? Será que os meus adversários são os obsessores? Será que os meus inimigos são os meus obsessores? Será que os meus inimigos, Será que os meus inimigos são aquelas pessoas que um dia se tornaram meus inimigos aqui no corpo físico? Será que os meus inimigos são aquelas pessoas que me perseguem aqui no corpo físico? Pessoas encarnadas? Políticos, justiça, parentes, cunhados, irmãs, enfim. Será que os meus inimigos são seres encarnados? Será que são? Não podemos dizer que não. 50% sim. Mas é preciso dizer, calma lá. Vai ficar para o próximo vídeo, viu? Mas é preciso dizer que esses 50% de inimigos encarnados, nós somos os únicos responsáveis por eles existirem nas nossas vidas. Ou por existir na nossa vida. Por existir na nossa existência atual. Vamos para o próximo vídeo? Nós vamos esclarecer o resto no próximo vídeo.